Oi pessoal, vamos continuar a leitura do Código de Direito Canônico. A gente acabou a parte burocrática. Eu decidi fazer aquele vídeo infinito lá pra terminar logo, porque até eu já tava ficando de saco cheio daquilo lá. A gente vai começar o livro 2, chama do Povo de Deus. Tá? É um livro, ele é um livro grande, né? É um livro bem grande. E fala-se de um assunto muito importante, né? Que é o povo de Deus, obviamente. Ele é dividido em 3 ou 4 partes, tá bom? A gente vai começar a estudar a parte 1, que vai falar dos fiéis, tá bom? A parte 1 dos fiéis contém 5 títulos. Hoje nós iremos ler o título 1, tá bom? Que é das obrigações e direitos de todos os fiéis, tá? Então a parte 1 aqui, né? Os primeiros cânones aqui do 204 ao 207 vai dar definições, né? O que seria um fiel, né? E depois segue-se aí creio que praticamente uns 20 cânones, trabalhando, né, o título 1 dos direitos e deveres, as obrigações ou deveres de cada fiel. Então vamos começar, a gente parou no cânone 204, ele é dividido em 2 incisos. O inciso 1 vai dizer o seguinte: fiéis são aqueles que, por terem sido incorporados em Cristo pelo batismo, foram constituídos em povo de Deus e, por este motivo, se tornaram, a seu modo, participantes do munus sacerdotal, profético e real de Cristo. E, segundo a própria condição, são chamados a exercer a missão que Deus confiou à Igreja para esta realizar no mundo. Né? Então, fiel é a luz, os pinguinhos de luz divinas na Terra, tá bom? São pessoas que são batizadas dentro da Igreja Católica, tá bom? Independente da idade, recebem os sacramentos e fazem parte do corpo da Igreja Católica Romana. Né? A Cátedra de Pedro, a sé da verdade, que é luz para as nações. Cada um de nós deve buscar a Cristo, com todas as forças, do jeito que tiver. Seguir as vocações, os dons que Deus deu. Vocações intelectuais, profissionais e até vocações de vida, seja vocações sacerdotais, né? Se o cara vai virar um monge, um padre, uma freira, seja até a vocação matrimonial, constituir uma família, gerar a prole, não é isso? Cada um de nós é partícula do corpo da igreja. Então nós fazemos parte da noiva de Cristo. E se Deus cuida da noiva inteira, nós estamos, uma vez batizados, sob os cuidados de Jesus Cristo. Manso e humilde de coração. Então, quando você entende, né, quando você aceita essa condição imortal, porque você é imortal, seu estilo de vida, a sua responsabilidade moral deve mudar completamente. Completamente. Independente dos seus pecados do passado, dos pecados do presente, quiçá algum pecado futuro que provavelmente vai vir. Quando você entende esse aspecto, você percebe então que, mesmo com todos os seus defeitos, com todas as suas maldades, com todos o seu trato desprezível a si mesmo e às vezes também ao próximo, independente de tudo isso, o próprio Criador do céu e da terra, em Cristo Jesus, te ama e Ele quer o seu bem. E por ter muita paciência, por ser muito misericordioso, você, quando entende que Ele te ama, você pode ter vergonha dos seus erros e tal. Mas independente de quantas vezes você quebre o vaso, Cristo sempre conserta. Toda vez que você pedir. Ele já te consertou antes, Ele pode te consertar de novo. Não precisa ter vergonha. E o exercício
daquele que busca a Cristo, de fato, é imitar a Cristo nisso. Você pode ser desprezado, você pode ser ofendido, a pessoa pode fazer pouco caso de você, mas você continua amando ela do mesmo modo, às vezes até mais. Você continua orando por ela do mesmo modo. Você continua, se for necessário que alguém sacrifique por aquela pessoa, você é o primeiro da lista, né? Então, independente de tudo, quando você ama verdadeiramente uma pessoa, quando você ama verdadeiramente um irmão, quando você o trata como uma alma, como um ser criado pelo nosso Deus, a pessoa pode te causar muito dano, a pessoa pode te causar muito mal, às vezes até sem querer, ou às vezes por querer, né? Mas você continua firme com ela, você continua amando ela, mesmo se ela não te amar, entendeu? Né? Então toda vez que você lidar com desilusões, com desprezos, humilhações, abandonos, né? Cristo sofreu tudo isso aí, traições, abandonos, sofre até hoje. Mas aquele que perdura até o fim se salva, né? Aquele que, mesmo sofrendo as amarguras da maldade do próximo, continua amando o próximo do mesmo modo, é alguém que está exercendo a virtude cristã, né? E com certeza Deus, quando você morrer, quando você chegar no juízo final, com certeza Cristo vai lembrar disso aí tudo. Tudo isso aí que você fez, ele vai proclamar a cidade santa inteira, as boas ações que você fez. Isso aqui entendeu o que eu disse, né? Então fazer parte do corpo de Cristo é buscar a salvação. E a igreja te oferece essa possibilidade. Você vai sofrer bastante, mas dá. Tá bom? Inciso 2. Esta igreja, constituída e ordenada neste mundo como sociedade, subsiste na igreja católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. É a igreja católica apostólica romana que tem o papa, os bispos e todo mundo. Bom, você está dentro disso aí. Bom, e o sucessor de Pedro, o papa, ele é um fiel também, né? Os bispos são fiéis também, são todos crentes nas promessas de Cristo, né? Na promessa da ressurreição e na promessa da remissão dos pecados. Cânone 205. Encontra-se em plena comunhão da Igreja Católica neste mundo os batizados que estão unidos com Cristo no seu corpo visível pelos vínculos da profissão de fé, dos sacramentos e do governo eclesiástico, né? Então, você já está em plena comunhão com a Igreja, se ele fazer parte da Igreja, for batizado nela, tiver os sacramentos, professar sua fé e está, né, sem nenhuma penalidade, nenhum BO com o governo eclesiástico, simples assim. Cânone 206, tem 2 incisos. Inciso 1. Estão ligados à igreja de modo especial os catecúmenos, isto é, aqueles que, por moção do Espírito Santo, com vontade explícita anseiam por ser nela incorporados e, graças a esse desejo, assim como pela vida de fé, esperança e caridade que levam, se unem à igreja, que já os trata como seus, né? Então são as pessoas que são tocados pela igreja, vão à igreja católica com o desejo de participar dela e já são acolhidos para que, uma vez que esteja dentro da igreja, fique dentro da igreja até o último dia de vida, né? Inciso 2. A igreja tem especial solicitude para os catecúmenos, pois ao convidá-los a viver segundo o evangelho e a introduzi-los na celebração dos ritos sagrados, concede-lhes várias prerrogativas que são próprias dos cristãos. Então, uma vez que você entra na igreja com esse desejo, você já recebe todos os direitos e deveres de um cristão, como se você tivesse nascido lá, entendeu? É imediato, né? Basta que você vá, né? Cânone 207, inciso 1. Por instituição divina, entre os fiéis, existem os ministros sagrados, que no direito se chamam também clérigos. Os outros fiéis também se designam por leigos, né? Então você tem as pessoas que recebem o ministério, que são os clérigos, né? O clero, e os outros são os leigos, né? As pessoas que não são sacerdotes, monges, né? E coisa do gênero.
Inciso 2. De ambos estes grupos existem fiéis que, pela profissão dos conselhos evangélicos, por meio dos votos ou outros vínculos sagrados, reconhecidos e sancionados pela Igreja, se consagram a Deus de modo peculiar e contribuem para a missão salvífica da Igreja, cujo estado, embora não diga respeito à estrutura hierárquica da Igreja, pertence, contudo, à vida e santidade. Ou seja, você pode ser um santo e ter autoridade, mesmo sendo um leigo. Independente da sua hierarquia dentro da igreja, você é tratado de maneira igual ao direito divino, né? Então, um membro do alto clero não será salvo por ser do alto clero, né? Se como um leigo não seria condenado por... Isso é um cânone que, em suma, ele diz que não há distinção espiritual entre essas pessoas. O santo pode vir de qualquer lugar, às vezes dos mais improváveis, entende? Então não há acepção de pessoas nesse sentido, desde que ela se converta de verdade e mude a vida, né? Aí vem o título 1, né, das obrigações dos direitos fiéis. A gente vai ver os direitos e obrigações, né, os deveres de todos nós, fazemos parte do catolicismo, né? Então o Cânone 208 diz assim: devido à sua regeneração em Cristo, existe em todos os fiéis verdadeira igualdade no concernente à dignidade e atuação, pelo qual todos eles cooperam para a edificação do corpo de Cristo, segundo a condição e função própria de cada um. Ou seja, todos têm importância e todos são iguais perante o julgamento divino, né? Então o sujeito não deve ter um privilégio tal por ter um posto maior, sabe? Porque todos cooperam. Cânone 209, inciso 1. Os fiéis têm a obrigação de, com o seu modo de proceder, manterem sempre a comunhão com a igreja, né, que é o respeito à lei eclesiástica, respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, respeito aos sacramentos, né, respeito à Santa Missa, e por aí vai. Independente de que parte você faça da hierarquia. Inciso 2. Cumpram com grande diligência os deveres que têm para com a igreja, quer universal, quer particular, a que pertence, segundo as prescrições do direito. Então, são o cumprimento das ordens, dos mandamentos, da lei divina e da lei eclesiástica. Cânone 210. Todos os fiéis, segundo a sua condição, devem esforçar-se por levar uma vida santa e promover o incremento da igreja e a sua contínua santificação. Então, todos os fiéis, qualquer um, tem que se esforçar para buscar a Deus e buscar a santidade. É para isso que a igreja serve, para buscar a santidade. Entendeu? Então quando vê assim, fala, pô, mas o cara reza muito, aqui tá tentando virar santo? Sim. Queremos. A ideia é essa, né? Ser melhor do que ontem. Estar mais próximo de Cristo do que estava ontem. Isso é uma coisa tão óbvia, né? Cânone 211. Todos os fiéis têm o dever e o direito de trabalhar para que a mensagem divina da salvação chegue cada vez mais a todos os homens, todos os tempos do mundo inteiro. Ou seja, isso aí está até no Missal Romano, tá bom? Quando vai fazer a celebração da Eucaristia, tá? Tem nos outros também, mas o oração eucarística número 2. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificar essas oferendas, blá, blá, blá. Aí tem aquela oração inteira, né? De consagração, tem os aleluia, hosana nas alturas e tal. E tem uma parte da oração, quem vai na igreja provavelmente já deve ter se atentado a isso, se não, preste atenção, porque é uma coisa que você repete todo domingo. Veja assim, tem uma parte que o padre mesmo, não é uma coisa que os fiéis dizem, né? Mas o padre diz: na verdade é justo e necessário, é o nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo misericordioso, por Cristo Senhor nosso. Onde é que tira isso? Da revista Capricho? Não, da Bíblia. Paulo: fazei tudo para a glória de Deus. Então assim, você não é obrigado a fazer trabalhos missionários, você não é obrigado a ser peregrino, mas você tem o direito,
de fazer qualquer coisa para a igreja para ajudar a levar a mensagem. Ninguém pode te proibir se você tiver comunhão com a igreja. E você tem o dever de professar sua fé. Então, toda vez que alguém perguntar, você tem o dever de dizer: não, eu sou um soldado de Cristo. Ou uma guerreira de Cristo. Tá bom? É o nosso dever e salvação. Tudo que a gente faz para a glória de Deus. Cânone 212, inciso 1. Os fiéis conscientes de sua responsabilidade têm a obrigação de prestar obediência cristã àquilo que os sagrados pastores, como representantes de Cristo, declaram na sua qualidade de mestres de fé ou estabelecem como governantes da igreja, tá bom? Então, assim, caso o sacerdote pedir para você fazer alguma coisa herética, evidentemente você não vai fazer, né? Mas você se declara obediente à autoridade deles, se e somente se eles estiverem em comunhão com a igreja. Tá? A gente vai falar disso mais pra frente, pode ficar tranquilo. Já estou adiantando. Inciso 2. Os fiéis têm a faculdade de expor aos pastores da igreja as suas necessidades, sobretudo espirituais, e seus anseios. Tá bom? Então os fiéis têm o direito de falar das necessidades materiais e espirituais, reportá-las ao sacerdote. E os sacerdotes, os pastores da igreja, eles têm a obrigação de ouvir e de nos ajudar com o que for possível, obviamente. Inciso 3. Os fiéis, segundo a ciência, a competência e a proeminência de que desfrutam, têm o direito e mesmo por vezes o dever de manifestar aos sagrados pastores a sua opinião acerca das coisas atinentes ao bem da igreja, e de a exporem aos restantes fiéis, salvo a integridade da fé e dos costumes, a reverência devida aos pastores, e tendo uma conta à utilidade comum e dignidade das pessoas. Ou seja, salvo os aspectos doutrinais, salvo a lei divina, aquilo que é imutável, né? Todos os elementos heterodoxos, não heréticos, heterodoxos, né? Ou também os heréticos, caso apareçam, né? Então, tirando a ortodoxia, colocando a heterodoxia e a heresia, a opinião de qualquer fiel a respeito da heterodoxia, da ortodoxia não, foda-se, porque ela é imutável, mas da heterodoxia e da heresia, os fiéis têm o direito de se manifestar contra isso, ou a favor disso. No caso da heresia não é muito bom se manifestar a favor não, tá? Né? Mas tem o direito de dar opinião sobre isso, seja ela boa ou não, seja ela culta ou não. E às vezes o dever, caso alguma injustiça esteja acontecendo, manifestar aos superiores e aos iguais as injustiças que foram observadas por você, tá bom? É do seu direito abrir a boca, e às vezes até o seu dever, né? Porque omissão também é um tipo... Omitir a justiça... omitir a injustiça, quando ela acontece, né? Quando você não proclama que uma coisa injusta está acontecendo, quando você acoberta isso, finge que isso não está acontecendo, é um tipo de pecado, tá? É também uma coisa que é dita nas missas, né? Confesso a Deus que pequei por muitas vezes, por pensamentos, atos, palavras, omissões, por mea culpa, minha tão grande culpa. O que mais? Cânone 213. Os fiéis têm o direito de receber os sagrados pastores, os auxílios auridos dos bens espirituais da igreja, sobretudo a palavra de Deus e dos sacramentos. Então, todo fiel que estiver em comunhão com a igreja tem o direito de receber os sacramentos. Não pode haver impedimento. Se estiver com a comunhão com a igreja, se não tiver problema nenhum, estiver em comunhão com a igreja, não se pode negar sacramento. Só se tiver algum empecilho válido. Caso contrário, não. Então, assim, se o fiel ajoelhar e pedir uma comunhão na boca e o padre dizer que não, esse padre tá lascado. Não pode negar sacramento. Se a pessoa tiver em comunhão com a igreja, não pode negar sacramento. Cânone 214. Os fiéis têm o direito de prestar culto a Deus, segundo as prescrições do rito próprio aprovado pelos legítimos pastores da igreja, e de seguir uma forma própria de vida espiritual, consentânea com a doutrina da igreja. Então, isso aqui é interessante, pessoal. Fica enchendo o saco, né? Aí o cânone 214, para explicar para você, ó. Você tem o direito de cultuar a nosso Senhor Jesus Cristo, e você pode ter uma vida espiritual própria, se e somente se ela estiver em contato com a doutrina da igreja.
estiver em coactação com a doutrina da igreja. Então você não precisa, aquilo que é heterodoxo, aquilo que faz parte de ritos consuetudinários, aquilo que faz parte de orações, reuniões, grupos, aquilo que faz parte disso aí é heterodoxo, tá bom? Não é o elemento essencial e imutável da doutrina. Tanto é que já mudou várias vezes esses ritos. Você pode participar deles ou não. Entendeu? A vida eucarística você vai ter que ter, né? Então você vai ter que ter contato com a Eucaristia que está na missa, né? Mas as suas orações, as suas rotinas, isso é decisão sua. Desde que seus atos espirituais não sejam contrários a nenhum elemento da Sagrada Escritura e nem propriamente da tradição católica. Cânone 215. Os fiéis podem livremente fundar e dirigir associações para fins de caridade ou de piedade, ou para fomentar a vocação cristã no mundo, reunir-se para prosseguir em comum esses mesmos fins. Você pode fazer uma instituição de caridade e botar um nome religioso nela. A igreja não vai te processar. Tá bom? Só se você fizer alguma coisa contrária à doutrina, igual aquelas católicas pelo direito de decidir. Pô, é óbvio que elas iam ser processadas, né? Não precisa nem explicar o motivo. Cânone 216. Todos os fiéis, uma vez que participam da missão da igreja, têm o direito de, com a sua iniciativa, segundo o seu estado e condição, promover ou manter a ação apostólica. Contudo, nenhuma iniciativa reivindica o nome de católica sem o consentimento da autoridade eclesiástica competente. Então, eu tenho esse direito de fazer uma ação apostólica, de fazer uma pregação, entendeu? Mas, por uma questão de preservação, dizer que ela se reivindicar como católica só se você pedir para uma autoridade competente a permissão de fazer isso. A obra de caridade não, a obra de caridade já pode dizer que é católica, mas as pregações não, porque às vezes a pregação pode ser herética, né? Então, para você se reivindicar como uma pessoa que fala em nome da igreja, a igreja tem que aceitar que você fale em nome dela, mas você pode dizer em seu nome, evidentemente, né? Cânone 217. Os fiéis, uma vez que pelo batismo são chamados a levar uma vida conforme com a doutrina evangélica, têm o direito à educação cristã, ao qual sejam convenientemente ensinados a atingir a maturidade da pessoa humana, ao mesmo tempo conhecer e viver o mistério da salvação. A igreja nos garante o direito de ter uma educação cristã, tá bom? Todos os países que vão contra a educação cristã, e tem católicos, são reportados na ONU, né? Se você é católico e quer ter uma educação católica e encontrar uma instituição católica, ela tem o dever de te aceitar, se obviamente houver vagas, né? Porque às vezes não tem vaga, então o cara não tá. Mas se as condições são favoráveis, se cabe você lá dentro, ela é obrigada a te aceitar e te educar, tá bom? As catequeses são um exemplo de educação cristã. Elas são mal feitas, infelizmente, hoje em dia, mas outrora já tiveram grande eficiência. Cânone 218. Os que se dedicam às disciplinas sagradas desfrutam da justa liberdade de investigação e de expor prudentemente as suas opiniões acerca das matérias em que são peritos, observada e devida reverência para com o magistério da igreja. Então, por exemplo, se eu virar historiador e começar a escrever umas coisas sobre a história da igreja e coisa do gênero, eu tenho liberdade de apresentar essas opiniões para a igreja, né? Eu não posso ser condenadas por elas, por investigações científicas, entendeu? Desde que sejam verdadeiras e não fraudes, tá bom? Você tem liberdade de produção científica a respeito da igreja, né? Então, você é católico, às vezes você acha alguma coisa ali que poderia soar de maneira pejorativa, mas que é uma investigação científica, você não vai ser punido por isso, tá bom? Inclusive, geralmente o Vaticano fomenta simpósios de pesquisas históricas sobre a Igreja de Roma. Já saíram vários simpósios assim. Eu não sei se o Francisco fez algum, mas o Heidegger fazia torto e direito. Ele gostava, né? Gostava muito de teologia, gostava muito de história. Cânone 219. Todos os fiéis gozam do direito de serem livres de qualquer coactação na escolha do estado de vida, tá bom? Então você é livre para escolher se você quer casar ou não, tá bom?
Não existe obrigação de casamento e obrigação de sacerdócio. Não existe isso. Bom, é possível ser santo casado. E é possível ser santo numa vida sacerdotal. A Igreja Católica traz exemplos. A história da Igreja tem exemplos de crianças que são santos. Tá bom? Mulheres casadas, homens casados. Gente que não é sacerdote, viveu solteiro, você não tem pressão alguma. Entendeu? Se você não achar um marido ou não achar uma esposa, você não tem obrigação nenhuma de casar. Tipo assim, eu não achei um marido, portanto eu devo virar freira. Não. Não. Não achei uma esposa, então portanto devo virar padre. Não. Pode ficar solteiro para sempre. Não tem problema nenhum nisso. Você tem liberdade para isso. A igreja não vai te pressionar. Cânone 220. Ninguém tem o direito de lesar ilegitimamente a boa fama de que outrem goza, nem de violar o direito de cada pessoa a defender a própria intimidade. Tá bom? Tá, então nenhum membro da igreja pode atacar, difamar uma pessoa. Você pode ser processado na esfera civil, mas aí alguém pode te processar dentro da igreja. Você responde 2 processos, tá? E nem de atacar a intimidade do próximo, tá bom? Que é um tipo de difamação também, tá? A gente vai ver sobre os crimes penais e civis depois. De reparação de dano e de penalidades. Cânone 221, inciso 1. Aos fiéis compete o direito de reivindicar legitimamente os direitos de que gozam na igreja e de os defender no foro eclesiástico competente segundo as normas do direito. Então você tem direito à defesa, tá? Ao contraditório. Inciso 2. Se forem chamados a juízo pela autoridade competente, os fiéis têm o direito de serem julgados com observância das normas do direito aplicadas com equidade. Então você vai ser julgado segundo o Código Canônico. Inciso 3. Os fiéis têm o direito de não serem punidos com penas canônicas, senão segundo a norma da lei. Tá bom? Então, se a lei não permitir que, no seu caso, haja uma pena canônica, você não vai receber a pena. Simples assim. Você só recebe a pena se você for culpado de alguma coisa. Cânone 222, inciso 1. Os fiéis têm a obrigação de prover as necessidades da igreja de forma que ela possa dispor do necessário para o culto divino, para as obras do apostolado da caridade, para a honesta sustentação de seus ministros. Tá bom? Então você tem obrigação de ajudar a igreja com o que for possível. Não precisa fazer loucuras, tá bom? Mas você tem a obrigação de ajudar a igreja, nem que se for com 1 centavo por mês, mas você tem a obrigação de ajudar a igreja. Inciso 2. Tem ainda, a não ser que você não puder fornecer nada, entendeu? Mas sempre dá para fornecer alguma coisa. Inciso 2. Tem ainda a obrigação de promover a justiça social e lembrados dos preceitos do Senhor de auxiliar os pobres com seus próprios recursos. Então você tem obrigação, é da obrigação do católico romano, não só do católico romano, mas, bom, é o código romano, de praticar caridade, entendeu? A caridade, ela não é um elemento heterodoxo, ela é ortodoxo. Você tem que ser caridoso. Você tem que aprender a amar. Não tem jeito. É o único caminho para você. Se você não conseguir, eu sinto muito por ti. Cânone 223, inciso 1. No exercício de seus direitos, os fiéis, quer individualmente, quer reunidos em associações, devem ter em conta o bem comum da igreja, assim como os direitos alheios e seus deveres para com os outros. Então, tudo que você for fazer, você tem que fazer buscando ajudar a igreja, não sacanear a igreja. E as outras pessoas que dela participam. Inciso 2. Compete à autoridade eclesiástica, em ordem ao bem comum, regular o exercício do direito que são próprios aos fiéis. Então, para que a justiça prevaleça, a alta cúpula tem que defender os direitos dos fiéis, os fiéis defendem os seus direitos, para que não se torne uma tirania. Não é isso? Então esse é o título 1. É bem fácil de entender, né? E bem bonito. Agora a coisa vai ficando mais bonita, né? Então isso aqui, tá? É de todos os fiéis, tá bom? Todos. Do Papa a uma criança recém-batizada, tá bom? Amanhã a gente vai ver das obrigações e direitos dos fiéis leigos. Aí são leis, direitos e deveres só se aplicam aos leigos, tá? Não se aplicam aos outros aos sacerdotes, aos papas, aos monges e tal.
Só aos leigos, beleza? É isso.